ouvintes do programa Emanuel. Nesta manhã de sábado, nós estamos aqui novamente para fazer companhia para vocês até 10 horas da manhã. O programa Emanuel Deus Conosco já está há 9 anos no ar. Neste mês de junho, nós vamos completar 10 anos no ar. E nós contamos com você que está aí, do outro lado, para ouvir nossas mensagens, aprender um pouquinho da Palavra de Deus, adquirir mais conhecimento e sabedoria. Quero convidar você nesta manhã a ouvir o tema do programa hoje, que é a escassez da Palavra de Deus. Nós vamos aprender um pouquinho lá com o profeta Amós e tenho certeza que você vai gostar da mensagem de hoje. Obrigada por se juntar a nós aqui hoje no programa Emanuel Deus Conosco. O Eterno, nosso Deus, Ele quer falar conosco. Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz dEle. Eu não sei como está o seu dia, o que você tem passado, como está o seu coração nesta manhã, se você está passando alguma dificuldade, mas que esta mensagem venha trazer fé ao seu coração, venha edificar você. E eu quero também falar um pouquinho sobre esta visão, essa profecia, né, do capítulo 8 de Amós que nós vamos meditar. Nós vemos aqui que nós vamos iniciar nesta quarta das 5 visões que Amós ele teve, que foi recebida por este profeta. Nós vamos falar sobre o cesto de frutos de verão. Frutos de verão por quê? Porque os frutos estavam maduros. E essa visão simbólica, ela ilustra que Israel estava maduro para o julgamento, sendo seguida por uma profecia oral que detalha a ruína, a injustiça social e a futura fome pela palavra de Deus. A nação em foco nessa mensagem de hoje será Israel. Vamos tirar também esta palavra para nós, né, aplicar para a nossa vida. E neste contexto aqui das 10 tribos do norte, que romperam com a dinastia davídica em 931 a.C., a capital era Samaria. Então nós vamos meditar. Tema da mensagem: escassez da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para iniciarmos o programa Emanuel? Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem se manifestado a nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem falado conosco prontamente pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque mesmo hoje, Senhor, diante talvez algum dos teus filhos em luta e adversidade, quer, Pai, receber uma mensagem do Senhor. Então fala aos corações. Fala prontamente, Pai, a cada um. Sê, Pai, benéfico, Senhor, conosco. Sê benigno, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz. Abençoa-nos, Senhor, neste dia, seremos abençoados. Que neste momento os teus filhos sejam visitados pela tua presença. Concede a cada um a bênção, a vitória, a proteção, a direção, e que do início ao término do programa o Senhor venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, oramos. Amém. Graças a Deus. Então, o tema do programa hoje é sobre o livro de Amós. Talvez você vai se perguntar assim, mas missionário, onde que fica esse livro? Fica lá onde estão os profetas menores, né? São 12 profetas. E esta mensagem, irmãos, o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai falar com cada um de vocês. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se você está aí do outro lado para ouvir, pode ter certeza que o Senhor quer falar algo com você. Muitos buscam, né, por revelações, buscam por videntes, buscam por cartas, mas nós buscamos através da palavra do Senhor. Aqui no livro de Amós, quero fazer a leitura aqui da palavra, para que nós possamos então ouvir a voz de Deus. Capítulo 8 de Amós, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Yahvé,
em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que esta mensagem seja aplicada a nós nesta manhã e que esta mensagem venha florescer os nossos corações. Amós, em hebraico, significa carregar um fardo. Ele era um fazendeiro, um homem de negócios em Judá, e ele era um homem leigo, mas ele foi chamado por Deus para que ele pudesse levar esta mensagem de condenação e juízo contra o reino norte de Israel. Ele era natural de Tecoa. Em Amós capítulo 7, versículo 14, ele descreve a si mesmo como cultivador de sicômoros, que na época bíblica, né, era um fruto que era comido pelos pobres. Figos, fruto do sicômoro é um figo, aliás, comestível. Você já viu aquela fruta, o figo? Às vezes a gente até encontra, né, o figo hoje enlatado. Algumas pessoas gostam muito. Então era um fruto comestível parecido com aquele. Talvez seja diferente um pouquinho, mas era um figo. De qualquer maneira, Amós, ele era especialista então em cultivo de figos. Um comerciante de ovelhas também bem-sucedido, que levava a sua vida normalmente até que o nosso Deus o chamou. E a importância disso está no fato que o Eterno chamou um homem ocupado, um homem próspero, e separou ele dos seus interesses seculares para levar a mensagem. A palavra do Senhor nos diz que para realizar essa missão, ele teria que profetizar. As palavras dele seriam duras, né? Para realizar uma missão entre os israelitas, o rebanho de Yahvé. Esse rebanho que estava errante, pecaminoso. Mas o ministério de Amós também foi um ministério breve, foi apenas alguns meses. E o único local citado aqui em suas mensagens é Betel, Bet-El, casa de Deus, né? Amós, então, ele ajudou a preparar o caminho para que o culto de Betel fosse denunciado. E assim, ele foi expulso, digamos assim, e nós vamos ver este contexto daqui a pouco, por Jeroboão II e o seu sacerdote Amazias. São 5 visões, irmãos, do livro de Amós. Não sei se você já leu, mas são 5 visões. Nós vamos ver a 4ª visão somente. A primeira visão, que é de enxame dos gafanhotos, que está lá no capítulo 7, versículo 1 a 3. Depois nós temos a segunda visão, que é do fogo, no capítulo 7 também, no versículo 4 e 6. A terceira visão, que é do muro e do prumo, capítulo 7, versículo 7 a 9. A 4ª visão que vamos ver hoje, que é o cesto de frutos maduros, que está no capítulo 8, versículo 1. E a 5ª visão, que já está lá no capítulo 9, versículo 1, que é Deus em pé sobre o altar. Então vamos começar aqui falando a respeito do capítulo 7. Vamos retroceder um pouquinho. Porque lá no capítulo 7 de Amós, versículo 14, Amós, ele diz que ele não era um profeta e também não era o filho de um profeta, mas um homem de negócios que o Senhor, que Yahvé, tinha chamado ele. E Amós, ele não frequentava uma escola de profetas, inclusive ele desfaz qualquer conexão entre ele e esses profetas vocacionados ou chamados profetas profissionais. Os filhos dos profetas, está lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 7, você pode conferir aí na sua Bíblia. E estes homens, eles eram chamados, né, para o ministério, eles exerciam o ministério só que de forma profissional. Mas Amós não, ele tinha sido enviado por Deus, a mensagem viria do Eterno.
não seria a mensagem que os 6 queriam ouvir. Não seria a mensagem de bênção, a mensagem, né, que seria levada, queria agradar os ouvidos, mas não. Amós, ele iria levar a mensagem e falar aquilo que o Senhor desejava. Interessante, irmãos, para você que está ouvindo essa mensagem, que o Eterno, ele chama quem ele quer. E ele nunca chama alguém desocupado, ele sempre chama alguém que está ocupado. Eu me lembro que um pouco mais de 10 anos atrás, quando o Senhor colocou no meu coração o desejo de poder evangelizar, ministrar a palavra pela rádio, ele também me tirou de onde eu estava. Então, Deus, ele sempre vai chamar quem ele quer. Na verdade, aqueles que são chamados e comissionados, né, pelo Senhor, eles não precisam de credenciais formais, eles não precisam de qualificações para serem bem-sucedidos. Eles precisam somente abrir os seus corações. Eles precisam obedecer à voz de Deus. E lá no finalzinho do capítulo 7, há um conflito entre Amazias e Amós. Amazias, sacerdote, lá em Betel, e ele queria expulsar o profeta de lá. Eu quero fazer uma leitura aqui, para que você venha entender o contexto, o pano de fundo nessa história aqui, para nós podermos entrar no capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 7 de Amós, versículo 10. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, no seio da casa de Israel. O país não pode suportar todas as suas palavras. Versículo 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado para longe de sua terra. Versículo 12. Amazias disse então a Amós: Vidente, foge para o país de Judá, come lá o teu pão e profetiza lá. Mas em Betel não podes mais profetizar, porque é um santuário do rei, um templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Não sou um profeta, nem um filho de um profeta. Sou um vaqueiro e um cultivador de sicômoros. Mas Yahvé tirou-me de junto do rebanho, e Yahvé me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. E agora que a palavra de Yahvé, tu dizes: Não profetizarás contra Israel? Não vaticinarás contra a casa de Isaque? Por isso me disse Yahvé: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão pela espada. A tua terra será dividida a cordel, e tu morrerás numa terra impura. Israel será deportado para longe de sua terra. Ele, em conflito ali com Amazias não queria que ele pregasse ali. Ele estava com medo de perder o seu sacerdócio. E quando ele chegou ali, ele tenta falar para Jeroboão: ó, tem alguém aí ministrando, pregando a palavra. Mas Jeroboão falou: deixa ele pregar. Amós era desconhecido. Ele era, como diz aqui, lemos, ele era um vaqueiro, um leigo, um cultivador de sicômoros, cuidava do seu rebanho. Não oferecia tanto medo assim. Mas Amazias não, Amazias queria tirá-lo de lá. E aqui no versículo 17, quando fala assim: a sua mulher se prostituirá na cidade. Não é nada contra a mulher de Amazias, mas contra aquela sociedade que estava corrompida, aquelas mulheres que eram tomadas, né, ali e levadas cativas. No caso de uma guerra, aquelas mulheres eram levadas, elas perdiam seus esposos e elas eram levadas cativas. Em outras palavras, é como se Amós quisesse dizer assim: olha, vai ter uma guerra, você vai morrer, a sua mulher será levada, teus filhos e tuas filhas morrerão. Então, Israel realmente foi dividido um pouco mais tarde. Porque diz assim: a sua terra será dividida a cordel. Tu morrerás numa terra impura. Ele não estaria mais lá em Betel, aonde era o santuário, aonde era ali o local de adoração. Mas
ele não estava ouvindo as palavras do profeta. E muitos hoje ainda não escutam as palavras do Senhor, os alertas que o Senhor nos dá. Continuam a vida do mesmo jeito, não há mudança, não há busca, não há arrependimento, só pensam em riquezas, em bens materiais. Esta sociedade estava assim. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a parte econômica deles estava muito bem, porque eles só pensavam nisso, mas o seu espiritual nada tinha. Então, Israel irá para o exílio. O povo não ouvia. E Yahvé, então, dizia que a punição iria acontecer. No versículo 17, nós vemos aqui um inclusive, que dentro de um estudo bíblico, é um recurso literário, como se fosse um refrão para afirmar, né, um recurso semita também para afirmar, para enfatizar uma ideia. Então, a ideia enfatizada aqui, que o exílio iria acontecer. E Yahvé não iria voltar atrás, como das outras vezes. E Amós havia intercedido já 2 vezes. Mas agora, Yahvé iria fazer com que o juízo acontecesse. É como se ele dissesse assim, ó, você está me expulsando para preservar o seu sacerdócio, mas vocês é que serão expulsos. Ele queria que Amós ficasse bem longe de lá, né? Falou assim, vai lá pregar, vai lá comer o teu pão, como se ele ganhasse por isso. Vai lá tirar o teu sustento, o teu pão, lá da pregação lá em Judá. Então, nós vamos ver então agora a 4ª visão. Começamos no capítulo 8. Se você entendeu o que aconteceu aí, essa discussão entre Amazias e Amós, vamos para o capítulo 8. 4ª visão, cesto de frutos maduros. Versículo 1. Assim me fez ver o Senhor Yahvé, eis um cesto de frutos de verão. E ele me disse, que vês, Amós? Eu disse, um cesto de frutos maduros. E Yahvé me disse, chegou o fim para o meu povo Israel. Não tornarei mais a perdoá-lo. Chegou o fim, não tornarei mais a perdoá-lo. Aqui nós vemos que Yahvé ele estava cumprindo a sua vontade. Ele, nesta visão aqui, que visão era esta? Um cesto de frutos de verão, frutos maduros. Assim como aqueles frutos estavam maduros, Israel também estava maduro para o juízo. Interessante que esse nome aqui, ele é Yahvé, né? Adonai Yahvé, ele aparece 19 vezes nesse livro, mas apenas 5 vezes nos outros livros dos profetas menores. E ele é usado 217 vezes no livro de Ezequiel e 103 vezes no restante do Antigo Testamento. A ordem do Senhor, então, é soberana, irmãos. Ele iria fazer com que o juízo acontecesse. E Amós, ele estava ali observando uma cesta cheia de frutos de verão, frutos maduros. Uma importante lição para nós é que esses frutos eles seriam colhidos porque estavam maduros. Israel estava maduro para esta condenação. O fim chegou. Não teria mais nenhuma chance. Elicote, abre aspas, ele diz que a porta da misericórdia estava fechada. A porta da misericórdia estava fechada. Aqui no versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. As cantoras do palácio gemerão naquele dia, oráculo do Senhor Yahvé. Numerosos serão os cadáveres, lançá-lo-ão em todos os lugares. Silêncio. Silêncio. Na nação do norte não haveria templo, mas os santuários de Betel e Dan e muitos outros lugares altos, eles serviam de templos, ou seja, os lugares de ritos religiosos. Então, aqueles sacrifícios que eles faziam lá, aqueles momentos de júbilo,
Os hinos, os cânticos que eles cantavam, os salmos que acompanhavam os ritos, as músicas após as danças, não iria mais ter esse regozijo, haveria lamentação. Adonai e Yahvé havia decretado o juízo contra aquele povo. Por toda parte, diz aqui que as pessoas, as cantoras do palácio gemerão, serão numerosos os cadáveres. Então, por toda parte, os homens lançariam fora os cadáveres em silêncio. Eles não teriam tempo nem forças para sepultar os seus mortos. Yahvé estava em silêncio. Algumas pessoas tentariam buscar refúgio, não iriam encontrar este refúgio. Era em vão. Eu estava lendo uma frase do reverendo Donald R. Sunikijan, aliás. Ele diz assim, inúmeros cadáveres jaziam à superfície do solo, que seriam comidos pelos cães e pelas aves, ou para se tornarem esterco e fertilizarem os campos. Está lá em 1 Reis, no capítulo 14, versículo 11, diz assim, quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que o morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Temos que prestar atenção, irmãos, na paciência de Deus, na misericórdia dele. Quando estamos errando, precisamos atrelar a nossa vontade e a vontade de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. A iniquidade, ela traria uma condenação iminente. Nós vamos ver do capítulo 8, do versículo 4 até o 14. Mas vamos ler até somente o 11, capítulo 8, versículo 11, porque a mensagem ela é longa. Se nós fôssemos explanar totalmente aqui o profeta, versículo por versículo, teria muitas horas de mensagem. Vamos ler o versículo 4. Ouvi isto vós que esmagais o indigente e quereis eliminar os pobres do país. Olha só a impiedade sendo praticada. Antes dos últimos dias da existência de Israel, eles continuavam a praticar a iniquidade. Queriam esmagar o indigente e eliminar os pobres do país. Não assemelha com algo que nós estamos vendo hoje? Esmagando o indigente e eliminando os pobres do país. Eles estavam exterminando os pobres. Conforme diz literalmente, original do hebraico, exterminando. Na verdade, os pobres, eles só tinham valor naquilo que eles podiam ser saqueados. Quando alguém não podia pagar a sua dívida, ele mesmo se vendia para poder pagar a sua dívida. E ele trabalhava ali para a pessoa durante um tempo. Se eu não me engano, acredito que seja 6 anos, Ele trabalhava ali. Amós, então, no capítulo 4, versículo 1, no versículo 5, versículo 11, ele diz a respeito disso. Ele fala assim, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis sobre os montes de Samaria, que oprimis os fracos, esmagais os indigentes, e dizei aos vossos maridos, traz-nos de beber. Essa expressão aqui, vacas de Bazã, que nós vemos aqui, era uma repreensão contra a elite de Samaria. As mulheres ricas, Ele chamava as mulheres ricas de vacas de Bazã. Por quê? Porque elas exploravam os pobres para sustentar os seus luxos, o seu estilo de vida luxuoso. Então, essa metáfora aqui é usada pelo profeta para mostrar que elas continuavam ali no luxo, nos seus banquetes. As mulheres, da nobreza, bem alimentadas, mimadas, egoístas, aquelas que moravam ali em Samaria. Olha que indiferença social. Será que nós hoje estamos vendo essa indiferença social? Versículo 5. Vós que dizeis,
Quando passará a lua nova, para que possamos vender o grão, e o sábado, para que possamos abrir o trigo para diminuir o efa e aumentar o ciclo. O efa é uma medida, ela é em litros, é 32 litros, tá, irmãos? Aqui, quando fala da lua nova, é o primeiro dia do mês ali do calendário que começa, que é proibido trabalhar, da lua nova, Rosh Hodesh, em hebraico. Então nós vemos aqui nessa palavra que eles estavam o quê? Estavam adulterando o efa, a medida, eles estavam falsificando as balanças também. Vamos ler aqui, ó. E falsificavam as balanças enganadoras para comprar o fraco com prato e o indigente por um par de sandálias, para vender os restos do trigo. O valor humano não era nada para eles aqui, irmãos. Eles estavam vendendo um indigente por um par de sandálias. Eles estavam adulterando o efa. Eles pegavam ali o trigo e eles adulteravam o trigo. Você tem um trigo bom, mas quando você faz todo um processo ali para a venda desse trigo, fica o farelo, fica a sujeira. Eles estavam colocando tudo ali, aquele farelo junto, aquela sujeira, para que pesasse mais. Balança enganadora. O Eterno repreende. Tem pessoas que têm o seu comércio e fazem esse tipo de coisa. Enganam as pessoas, né? Isso é roubo, isso é engano. Aquele povo estava roubando, estava na idolatria, estava enganando. Mas não adiantava nada eles irem nos cultos, né? Nos seus cultos, no seu templo. Aqueles feriados religiosos, aquelas festividades santas, o sábado. Eles estavam com raiva, por quê? Porque eles não podiam trabalhar, eles não podiam ganhar mais dinheiro. Tem pessoas que só pensam em trabalhar, ganhar dinheiro, mas o seu final vai ser aonde? Só Deus sabe, prefiro nem falar. Tudo para ele é material, tudo para ele é conquista. Ele conquista tudo no mundo material, mas no mundo espiritual nada. A pessoa está vazia por dentro. Então, aquela sociedade, irmãos, aquele povo, eles não queriam que tivesse muitos feriados. Eles não queriam que tivesse muitos feriados, eles queriam trabalhar. Quantas pessoas hoje deixam de ir para os seus cultos porque estão com o seu negócio aberto? Deixam de ir para a igreja porque trabalham no domingo, trabalham na segunda, na terça, trabalham todos os dias. Esquecem de Deus, Deus está em último lugar. Até quando, irmãos? Até quando nós não vamos acordar e despertar que nós precisamos de uma mudança espiritual? A palavra, irmãos, para nós é espiritual, é mudança, é arrependimento. Até quando vamos ficar sentados no banco da nossa casa, no sofá, olhando televisão e deixar de ler a Bíblia, de meditar na palavra? Tem pessoas que não oram, que não consagram, que não fazem nada. Jejum está bem longe, oração está bem longe. Palavra de Deus não sabe nada. Você pedir para procurar Amós aqui na Bíblia, não sabe onde está. É um leigo. Mas tem tempo para estar nas redes sociais. Tem tempo para tudo. Então este versículo aqui, irmãos, ele é idêntico ao capítulo 2 de Amós, versículo 6. Que diz que aquele comércio era um comércio escravocrata. E o sofrimento daquelas pessoas é que elas eram exploradas. Como eu disse, um homem ele podia se vender como escravo por algum tempo, até pagar as suas dívidas. É como se fosse um homem alugado. Lá no capítulo 25 de Levítico, versículo 39 a 40, fala sobre isso. Vamos para o versículo 7. E Yahvé jurou pelo orgulho de Jacó: não esquecerei jamais nenhuma de suas ações. Versículo 8. Não tremerá por causa disso a terra. Não estará de luto todo aquele que habita.
Toda ela se levanta como o Nilo, é revolvida e depois desce como o Nilo do Egito. Então, Yahvé lhe jurou que ele não iria se esquecer das obras daquele povo ímpio. E aquela promessa, ela foi seguida de um juramento. Passariam todas as eras, épocas, mas ele disse: eu não me esquecerei que você tem feito meu povo contra mim. Como se ele dissesse isso: eu não me esquecerei. Não tremerá a terra por causa disso. As pessoas ficariam de luto. Não estará de luto todo aquele que a habita? Então, o juízo aqui, irmãos, ele seria um juízo precedido do quê? De tremores, como se houvesse um terremoto. Fala que toda ela se levanta como o Nilo, é revolvida, depois desce como o Nilo do Egito, como se fosse um tsunami. Olha só a figura de linguagem que o profeta está usando, terremotos, né, como se fosse tsunamis. Que toda ela se levanta como o Nilo, é revolvida e depois desce como o Nilo no Egito. Então, o juramento divino viria, e viria pelos assírios, irmãos. Seria o dia do julgamento, o dia do terror. O versículo 8 e o versículo 10 fala em terremoto, fala em trevas, fala em lamentação. O que é isso? Um julgamento terrível. Quem quer presenciar um terremoto? Quem quer estar em trevas? Quem quer estar num período de lamentação na sua vida? Acredito que nem eu, nem você. Aqui falando sobre geografia bíblica, irmãos, a enchente anual do Nilo era um acontecimento público. Algumas vezes a cheia das águas era tão grande e vinha de forma tão inesperada que ela vinha destruidora. Então o profeta, ele provavelmente se referiu a esse acontecimento. Então a invasão assíria também viria de repente. Viria como, digamos assim, um abalo sísmico. E olha só como o profeta faz esta... Ele prediz isso com o anúncio do castigo, escuridão e luto. Então, o juízo sobre o povo viria. Vamos ler o versículo 9. Acontecerá naquele dia, quer dizer que tem uma durabilidade, oráculo do Senhor Yahvé, que eu farei o sol declinar em pleno meio-dia e escurecerei a terra em um dia de luz. Não está falando aqui a respeito de um eclipse, né? Mas dentro desta figura de linguagem, nós vemos aqui como o eclipse como um sinal de juízo. Essa metáfora aqui sobre as perturbações no sol fala de grandes calamidades para nós. Não vemos somente aqui no capítulo de Amós, vemos em outros também. Interessante que houve, irmãos, não sei, eu estava estudando essa semana, que teve 2 realmente eclipses, né, em 2 festas judaicas, em 786 a.C. e 763 também, no Pessa e no Sucote, na festa dos tabernáculos. Então, voltando aqui para a mensagem, o interessante para nós, irmãos, é sabermos que o juízo virá. Se Deus não tem ocupado por inocente, o juízo virá. Jeremias, no capítulo 15, versículo 9, ele descreve o julgamento de Deus sobre Judá, simbolizando uma mãe de 7 filhos, que desmaia de dor após perdê-los. Já pensou você perdeu seus filhos? Já pensou você perder o seu filho único? Isso indica vergonha e destruição total. Depois você olha também lá em Ezequiel, capítulo 32, do versículo 7 a 10. Vamos para o versículo 10. Transformarei nossas festas em luto e todos os vossos cantos em lamentação. Colocarei um saco em todos os sims, e em cada cabeça uma tonsura. Eu a colocarei como um luto pelo filho único. Seu fim será como um dia de amargura. Eu a colocarei como em luto pelo filho único. Imagina você ter um filho, somente um filho, e aquele filho morrer. Olha a linguagem que o profeta usa.
Quer dizer assim que então aqueles tempos de festividade, aquelas festas anuais, os vários feriados religiosos, que eram ocasiões festivas, seriam transformados em tristeza, em lamentação. Se o povo queria trabalhar, o povo não queria que tivesse os feriados, que tivesse as festividades, não queriam guardar o sábado. Até guardavam, mas ficavam reclamando, nossa, será que não vai passar logo? Eu preciso voltar a trabalhar. Será que esse dia nunca vai acabar? Eu preciso voltar a trabalhar, preciso vender. Preciso continuar adulterando o meu trigo, adulterando ali, fazendo a minha balança enganosa. Não via a hora que acabasse. Então, seria transformado em ocasião de tristeza, de lamentação. Os cânticos de júbilo seriam transformados em cânticos fúnebres. Em vez deles ali servirem, né, de sinais de alegria, haveria cânticos entristecedores. Aqui fala sobre cortar o cabelo, né? Tonsura. Quando eles estavam tristes, em lamentação, eles raspavam o cabelo, se cobriam de saco. Sabe, uma profunda tristeza? Quando um filho único morre, a dor de uma mãe que perde um filho deve ser muito grande, não é verdade, irmãos? Eu perdi o meu genro, sofri tanto. Esta semana fez 3 anos de falecimento dele. Todo dia que chega o dia do mês eu me lembro. Uma dor terrível. Então imagina você perder um filho único. Então aqui a morte de Israel iria acontecer. O filho único era Israel, o filho de Yahvé. E o seu fim seria como um dia de amargura, seria amargo. John Gill, ele fala assim, abre aspas, embora o começo do dia fosse brilhante e claro, havendo ótima luz de sol, contudo, o fim do dia de Israel seria escuro e amargo. Seria um dia de aflição e tristeza. Seria o fim de um povo. Fecha aspas. Eles todos seriam levados cativos. Seriam mortos à espada. Suas mulheres seriam levadas cativas. Vamos para o versículo 11, que é o tema do programa, a escassez da palavra de Deus. Eis que virão dias, oráculo do Senhor Yahvé, em que enviarei fome ao país. Não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas sim de ouvir as palavras de Yahvé. Esta fome aqui, irmãos, ela é uma das armas que realmente Deus usa para punir um povo desobediente. A fome, mas haveria uma fome ainda mais grave. Esta fome seria mais grave ainda, porque a fome seria de ouvir as palavras de Yahvé. A fome que deixaria o povo destituído das instruções espirituais, porque antigamente o profeta era levantado pelo Eterno para levar a mensagem. Isaías, Ezequiel, Amós, Abacuque, todos eles levavam a palavra. Então essa fome aqui era tão fatal quanto a fome de pão. Ah, você não quer que Amós venha trazer a mensagem aqui em Betel? Vocês não querem ouvir a palavra? Então não terá mais profecia. O povo de Israel, então, eles haviam rejeitado as palavras do profeta, a condenação era certa. Se o povo tivesse obedecido, eles teriam vida longa e próspera, mas eles não obedeceram. Então o fim do arrependimento chegou. A palavra de Deus aqui, irmãos, a palavra de Deus que está escrita aqui, fome da palavra de Deus, não é Bíblia, não é doutrina, não é palavra, mas a palavra de Deus aqui é profecia. Os sábios, rabinos, eles dizem que com a destruição do segundo templo, o espírito de profecia, a profecia cessou. Então, Yahvé não iria enviar mais um profeta para mostrar a condenação, para mostrar o juízo, para falar, alertar o povo. O povo não iria receber o alerta mais.
Aqui, né, Deus vai enviar fome e sede de profecia, então. As pessoas fazem muito confusão neste versículo. Elas não entendem a palavra, não estudam, não sabem o original hebraico. Mas continuando a mensagem aqui, Deus usava a profecia para falar com o povo. E se eles continuassem no erro, no pecado, fazendo o que não agradava o Senhor, juízo viria. Esse era o ofício do verdadeiro profeta, falar aquilo que Yahvé mandava, não aquilo que as pessoas queriam ouvir, que o rei queria ouvir. Então, isso era um mecanismo, uma chamada para o arrependimento, para corrigir o que estava errado. A invasão, ela veio de onde? Como eu já falei, veio da Síria. E quem deu início foi Salmanassar V. Ele deu início na invasão e depois quem concluiu foi Sargão II. Sargão, ele é mencionado lá no livro de Isaías, no capítulo 20, versículo 1. Tem somente uma menção dele. Então o Império Assírio, ele era o império mais perverso, terrível que havia. Eles cortavam a cabeça dos homens, irmãos, eles empilhavam na porta da cidade. Eles eram terríveis. Os historiadores dizem que o Império Romano, ele só caiu, né, na mão dos bárbaros, porque eles já estavam podres por dentro. As 10 tribos do norte só caíram na mão da Síria, porque não é porque a Síria era um império poderoso, era um império poderoso, mas porque Deus o entregou. Deus permitiu. Então Judá, em 586 a.C., só caiu nas mãos da Babilônia, porque não é que a Babilônia também tinha tanto poder, mas porque Yahvé tinha decretado. Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia também. É tudo pelo mover, pela soberania de Deus. Deus não faz nada, irmãos, sem levar em conta que a nação, que o povo precisa de arrependimento. Se o juízo vem, é porque tem que ter arrependimento. Olha só o que está escrito lá em Oséias, no capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O pecado, irmãos, é o opróbrio das nações. Tem pessoas que tentam mapear o pecado, vê que o outro está pecando e consente com o pecado dele. Não alerta ele do seu pecado. Peca, mas limpa a boca, fala, no que eu estou pecando? Isso é um alerta, irmãos. O Brasil, um alerta para nós, é um alerta para a nação, né? Um alerta para o mundo. Cuidado com tarde demais, porque o julgamento virá. Interessante que há um vazio na alma das pessoas tão grande que as pessoas correm atrás de todo tipo de coisa. Como eu já disse aqui, ficam atrás das profetadas, das reveladas. Engraçado que essas pessoas sempre têm uma palavra de ânimo, né? Mas nunca uma palavra de repreensão para você corrigir o que precisa ser corrigido na sua vida. Na minha época, quando nova, tinha meninas, moças da minha época que só ficavam atrás de profecia, atrás de irmã de oração, vai na casa de uma, vai na casa de outra. Uma falou que não queria, corre na casa de outro, liga para um. Irmão, sabe por que eu tirei o telefone da minha casa? Eu tinha telefone em casa, porque era o dia inteiro o telefone tocando. Missionária Lília, tira uma palavra para mim. Missionária, tira uma palavra para aquela pessoa, fulana de tal. Oi, irmã, tudo bem? Você pode ir orar por mim? Ore por fulano de tal também, tira uma palavra para ela. O que Deus está falando da vida dela? Eu falei, eu vou saber. Irmãos, esse espírito de adivinhação, olha as redes sociais como está. As pessoas com espírito de adivinhação, adivinha ali, adivinha aqui, sabe tudo. Sabe tudo entre aspas, né? Na verdade. Porque estão enganando pessoas, estão manipulando pessoas. Isso é um pecado terrível, irão prestar conta com Deus. Manipulam as pessoas.
Em nosso meio tem alguém aqui com uma dor de cabeça. Quem não tem dor de cabeça? Em nosso meio tem alguém aqui com um problema grave na sua família. Quem não tem problemas? São manipuladores espirituais. Então há um vazio na alma das pessoas, mas como eu já disse, irmãos, a profecia ela cessou. Hoje nós temos uma iluminação bíblica, profética, teológica. Mas voltando ao tema aqui, Jeroboão II, ele governou 41 anos, mas depois da sua morte, o seu irmão Zacarias assume e assim ele é assassinado. Depois quem assassina, Salum assume o governo e é assassinado. Manaém assume o governo, turbulências terríveis no seu governo, Pecaías assume o governo e é assassinado. Depois ele é substituído por Peca, que é assassinado também, aí vem o rei Oséias. Então a Síria entrou após 3 anos ali em Samaria, irmãos, e o juízo foi feito. Trazendo uma analogia para a nossa palavra, porque o nosso tempo aqui está encerrando. Precisamos do que, irmão? De mudança urgente. Não é para amanhã. Amanhã eu começo. Não, você precisa começar hoje. Acabou o programa, você não tem nada para fazer, você vai começar hoje. Estudar a palavra de Deus. Fazer um diagnóstico da palavra na sua vida. Tem pessoas que escutam uma mensagem, e se aquela pessoa ouvisse essa mensagem? Não, a mensagem é para você. A mensagem é para mim, para a missionária Lília. É saber, precisamos saber que Deus está no trono e que Ele tudo vê, irmãos. E que Ele odeia a injustiça, que Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E que um dia nós teremos que prestar conta da nossa própria vida. Olhe tudo o que está acontecendo no mundo, irmãos. Olhe tudo que está acontecendo no mundo, mas saiba que Deus está no trono. Ele está no comando da história do mundo. Da minha história, da sua história. Só podemos, irmãos, rogar, só podemos clamar ao nosso Deus, orar e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso estar apegado à Tua palavra. Tem misericórdia de mim pela minha ignorância acerca da Tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Se essa mensagem falou seu coração, se nessa história de Amós, do cesto de frutos de verão, frutos maduros, falou seu coração, gostaria de orar com você. Do início da Bíblia, do livro de Gênesis, de Bereshit até Apocalipse, o propósito da Bíblia, irmãos, é o arrependimento do homem, é a redenção do homem. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e aplicar essa palavra ao nosso coração. O que estamos fazendo. Amém? Vamos orar. Pai Santo e Eterno, mais uma vez na Tua presença, louvamos, Te agradecemos por esta palavra, Pai. Obrigada, porque ainda temos tempo, Pai, de nos arrependermos dos nossos delitos, pecados e transgressões. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é a fonte segura, Pai. O Senhor é a fonte segura para as respostas que precisamos. Não precisamos correr atrás de nada mais do que a palavra. A Tua palavra ensina, exorta, instrui, aponta o caminho, a direção. Ela é a bússola, Pai. Ela é a bússola que nós precisamos. Então, meu Deus, dá-nos, Senhor, amado, esta direção hoje. Na vida dos Teus filhos, Pai, que estão ouvindo o programa Emanuel. Que sejam visitados e abençoados. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Carecemos, Pai, da Tua graça. Que possamos observar a lei, os mandamentos e cumprir todos eles, Pai. Visita-nos, Senhor, nesta semana. Que seja uma semana de paz, de alegria. Uma semana, Pai, com a Tua intervenção em nossas vidas. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Amém? Será que eu posso ouvir um amém? Estamos
felizes, eu e a Amanda. Ontem foi formatura da Amanda. Ela está muito feliz. Concretizou o seu curso de comunicação e multimeios pela Universidade Estadual de Maringá e foi a sua colação de grau. Então quero parabenizar você, filha. Pensou que eu não ia falar? Quero parabenizar você, que sempre está aí do outro lado, na técnica, me ajudando aqui com o programa, para que você venha cada dia mais conquistar na sua vida, amém? Novos objetivos, novos sonhos. Creio que Deus vai colocar muitos propósitos no seu coração. Amém? Irmãos, minutinhos finais do programa. E vamos fazer a bênção. Hoje não vai ter o sorteio vai ficar somente para o sábado que vem, tá bom? Sábado que vem nós teremos um presente para entregar. Neste sábado não vamos fazer um sorteio. Você que está aí do outro lado, faz assim uma conchinha. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Que você tenha uma semana vitoriosa e abençoada, lembrando que se o Senhor nos permitir, se o Eterno nos permitir, sábado que vem estaremos aqui 9 horas da manhã, das 9 às 10 horas da manhã. Quero agradecer as pessoas que fazem a sua oferta, que não endurece o seu coração. Porque se a pessoa quiser ofertar, irmãos, ela chega e fala, missionário, eu quero fazer uma oferta para você pagar o aluguel do programa. Mas a pessoa faz isso por amor, né? Ela faz isso por obediência à palavra de Deus também. Ela quer semear, ela pode semear e ela vai colher essa semente também, porque o retorno virá na vida dela. Amém? Então, eu quero agradecer aos mantenedores do programa. Estamos encerrando o programa Emmanuel Deus Conosco. E shalom, shalom para todos vocês. Fiquem com o Eterno. A irmã Sandra Maria Pereira Carvalho está falando aqui. Amanda, que bênção, que Deus abençoe a sua carreira com graça e sabedoria. Amém? Obrigada, irmã Sandra Carvalho. Amamos você. Quero agradecer a presença da irmã Érica também, a irmã Leila. Todos vocês que ouviram a mensagem hoje. Que o Eterno os abençoe nesta semana. Chegamos ao final do programa Emmanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie.